Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos sobre um grupo de apoio social, um grupo independente, com voluntários sem fins lucrativos. Anjos da Noite, um trabalho magistral que merece todos os nossos elogios. Iremos conversar com a Sioneida Aparecida Alves, que é a presidente desse grupo maravilhoso. Sioneida, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gil, pela oportunidade. Sioneida, quando e como começou esse trabalho dos Anjos da Noite? Começou no dia 27 de agosto de 2015, né? Foi um chamado que eu tive de Deus. Eu pedia muito para Ele uma missão que eu fosse cumprir com êxito, né? E voltado, né? Com certeza, para o que a gente acredita na fé. E ao meio-dia foi quando eu senti no coração que era os irmãos em situação de rua que eu ia trabalhar. Então aí iniciou, né? Pedi para o meu marido para me ajudar. Ele foi meu maior apoio por muitos anos, né? Foi 100% a ajuda dele, né? Depois que começou a evoluir o grupo e começou outras pessoas vir a ajudar. Mas a partir desse instante, o que deu aquele estalo que eu vou para esse caminho? Então, eu trabalhava na igreja, né? E ajudava a fazer evangelização das crianças, em torno de 100 crianças. E eu precisei sair por motivos de saúde. Só que me fazia falta estar fazendo a obra de Deus. Então, eu pedia para Deus um outro chamado, alguma outra coisa que eu fosse fazer tão bem quanto eu fiz com as crianças no tempo que eu fui evangelizadora. E foi onde, né, no dia 27 de agosto, Deus tocou no meu coração que eram as pessoas em situação de rua. Tanto que vamos fazer agora 10 anos desse lindo trabalho. Sioneida, quais foram e quais são os principais desafios encontrados por vocês? Nossa, tivemos vários, né? Mas assim, o desafio maior nosso, nesse tempo todo, sempre é uma casa de recuperação, que aceite 100%, aceitar os irmãos sem a gente precisar ajudar financeiramente, né? Mas como, infelizmente, a maioria trabalha também com ajuda, então a gente só consegue encaminhar se a gente conseguir ajudar a casa de recuperação. Esse é o maior desafio nosso até hoje, nesses 10 anos de trabalho. Como é que se dá a casa de recuperação? Quais são os atendimentos? O que eles oferecem? Eles oferecem a parte religiosa, né, de ajudar espiritualmente, laboterapia, eles têm horta comunitária, onde os próprios internos cuidam dessa horta comunitária, que é a verdura, legumes que eles vão colher para poder se alimentar também. Tem a parte com a psicóloga, que é atendimento uma vez por semana, cada interno também. Quer dizer, uma vez por semana não, perdão. É uma vez por dia, né? Cada interno tem o seu horário para poder passar pela psicóloga. E todos os irmãos que estão lá têm que fazer toda a atividade que tem na casa. Também a alimentação, também eles que fazem a própria alimentação deles. Sioneida, quais os trabalhos que vocês oferecem? Os trabalhos oferecidos pelos Anjos da Noite? Hoje nós oferecemos alimentação toda quinta-feira para em torno de 150 pessoas. Oferecemos ajuda mensal para 17 famílias assistidas, famílias que não têm doação de nenhuma, né, de prefeitura, nada. São famílias que nós vamos e acompanhamos de perto a situação delas. Quando melhora a situação, nós cortamos a cesta e encaminhamos para outras pessoas que precisam. Nós já tivemos também parceria com casas de recuperação, o qual a gente encaminhava os irmãos, né, que queriam para lá. Tínhamos também professora voluntária no nosso grupo de costura criativa, que ela dava aula para as pessoas que queriam. Atendimento psicológico, com a psicóloga também voluntária, mas infelizmente por motivos de trabalho ela teve que sair, mas nada impede que a gente volte a esse trabalho. Nós precisamos, né, de professores, psicólogos que possa nos ajudar nesse trabalho para ele voltar. E banho também, nós oferecemos banho para os irmãos. Hoje não é para todos, porque a nossa estrutura ela precisa ser modificada, mas assim que a gente conseguir, vai voltar o banho também. Dia da higiene, que era a cada 2 meses, num domingo,
cabeleireiro, manicure, tudo ia para poder dar essa assistência para os irmãos também. Era um domingo que eles passavam o dia inteiro com a gente. Soneida, como é que vocês avaliam as pessoas que lá que procuram por vocês? Avaliam as necessidades de cada um? Nós fazemos um cadastro inicial de cada pessoa que está lá, tanto de família quanto dos irmãos em situação de rua. Através daquele cadastro, a gente vê qual é a necessidade que ele precisa maior. Hoje, nós não temos uma parceria de casa de recuperação, mas se a gente vê a necessidade daquele irmão que está precisando muito e ele quer uma casa de recuperação, nós corremos atrás para ver se a gente consegue encaminhar para algum lugar. Soneida, qual o estado, assim, o que mais chama atenção, o que mais entristece vocês quando vocês encontram uma pessoa ou um grupo que procura por vocês? Dentro dos motivos que levaram àquela situação. Sim, são histórias, né, muito tristes, choca muito, tanto que a gente tem que saber separar, né? Deixar o problema ali e ir para casa tranquilo, porque senão você fica meio doido. São pessoas de extrema vulnerabilidade social, né? O que mais me entristece é isso, é ver a condição que cada vez mais ele se afunda, o irmão em situação de rua se afunda, é por não ter um apoio e sim só o julgamento. Isso é o que mais entristece nós hoje, porque tem pessoas com vício de álcool, vício de droga, mas tem muitos que também não têm vício de nada. Mas a situação que levou eles ali é muito triste. Porque é muito triste mesmo você ver alguém em situação de rua, sim, entendeu? Principalmente agora, né, nesse inverno, esse frio rigoroso que está aí. Quando vocês perguntam para uma pessoa, as respostas praticamente chocam, né? Choca bastante. Ainda mais quando a gente vê que teve violência por trás. Violência familiar. Violência familiar. É a mais triste. Em termos de faixa etária, Soneida, qual o perfil dessas pessoas que vocês abordam, que vocês vão atrás? Os irmãos em situação de rua têm de todas as idades, né? Tanto os jovens, meia-idade, idosos, e as famílias têm de crianças, né, também, e toda a idade. Qual foi um caso, assim, por exemplo, de um jovem, mesmo de um adulto, que chocou vocês? O seu Carlinhos, 26 anos de rua, ele mesmo não acreditava mais nele. Né? Ele tinha, na época, 58 anos. Quando nós abordamos ele para entregar uma comida, ele estava bem alcoolizado, e ele queria uma ajuda. Mesmo alcoolizado, ele queria uma ajuda. E eu falei para ele assim, eu consigo ajudar o senhor, mas se o senhor ficar bem, de hoje até amanhã, às 15 horas. Eu venho buscar o senhor, levo para tomar um banho, trocar de roupa e caminho para a casa de recuperação. A princípio não foi fácil. A primeira vez que ele ficou 6 meses, ele saiu, teve uma recaída. Porque 26 anos de rua não é 26 dias, né? E colocamos ele lá novamente na casa, ficou mais tempo ainda, e graças a Deus saiu recuperado. Quantas pessoas fazem parte do seu grupo de voluntários? Hoje estamos em torno de 30 pessoas, mas que está na prática mesmo umas 20. Isso aí onde fica a sede de vocês? A nossa sede fica perto do Mercado Municipal, na Praça Doutor Eusébio da Câmara Leal, número 150, no Largo de Santana. Ao lado da igreja, tem uma igreja. Ao lado da igreja de Santana. Isso. E a igreja ajuda vocês? A igreja ajuda bastante. Nós estamos nessa sede através do Padre Dimitrios, né, que fez o convite para nós, para ir lá fazer um trabalho social. E por fim nós ficamos, né, estamos lá até hoje, e a igreja é uma parceira muito abençoada nossa. Quando vocês encontram alguém com uma saúde precária, qual que é a ação de vocês? Levar para o pronto-socorro. E fazer o encaminhamento e estar lá todo santo dia para aqueles que precisam ficar internados. Ou o que é só para um tratamento imediato, rápido, né? A gente acompanha ali e depois ele volta para a rua, infelizmente, e nós voltamos para nossa casa. E teve uma história nesse tempo nosso, ele era conhecido como baiano em Taubaté, o senhor Nedilton. Ele estava numa situação bem precária, a saúde dele bem triste mesmo. E um vizinho nosso lá da sede nos ligou e falou assim, olha, se não vir buscar ele, levar para o hospital, ele vai morrer essa noite. Eu falei, estou indo agora. Chamei o meu cunhado, chamei o meu filho, eu falei, preciso de vocês. Ele estava bem debilitado, né? A gente já estava acompanhando, mas ele estava irredutível de querer ir para o hospital. Aí eu cheguei e falei para ele assim, baiano, hoje eu te levo. E, infelizmente, à força. E nós levamos ele. Ele morreu, mas foi com dignidade.
Vocês que acompanham, eu estava conversando agora antes com a Sioneida, aquele caso que muitos de vocês acompanharam, daquela senhora da Praça Santa Teresinha, e também teve a participação da Sioneida. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa senhora. A Dona Leda, mas nós chamávamos ela de Dona Maria. Eu fui fazer uma abordagem com ela, com o padre Dimitrios, né? Ele falou assim: você viu, né? Essa senhora que fica lá, eu passo, converso com ela, mas eu gostaria que você fosse comigo, né? Para poder tentar encaminhar ela para algum lugar. Aí eu fui com o padre, levamos uma comida para ela, fui com ele, nós abordamos, fizemos toda a conversa ali que a gente já está acostumado, né? É uma senhora muito inteligente, muito estudada, e falei para ela por que ela estava na situação de rua. Ela já me respondeu: não, estou porque eu quero. E ela era uma pessoa assim, muito esperta. E falamos para ela, né, se ela não queria sair das ruas. Ela falou assim: eu quero. Se você arrumar um local para mim morar aqui na região central, eu saio. Posso pagar um aluguel até de R$600, mas na região central, infelizmente, nós não achávamos esse preço, né? E ela conversava muito com o padre, né? E ela falou para o padre que ela também foi para as ruas por motivos familiares. E muitos julgavam, né, ela tá ali. Mas a decepção que ela passou foi muito grande. E eu falo assim, o psicológico do ser humano, infelizmente, não são todos que estão preparados para passar por uma tristeza. Ela teve um problema com o irmão. Isso. Porque, na verdade, ela é de Guará. Né? Foi o que ela passou para nós, que ela teve problema com o irmão. Nós não sabemos, né, de fato, se é verdade ou não. Mas ela teve um problema com o irmão depois que os pais faleceram, e foi o que levou ela para as ruas. Você estava me falando agora há pouco, Sioneida, que a pandemia, de certa forma, ela prejudicou um pouco Sim. o andamento dos Anjos da Noite. De que forma aconteceu? Alguns trabalhos que eram oferecidos anteriormente, eles não estão mais devido a isso? Devido a isso aí. Eu falo assim, a pandemia veio para mostrar muito mais para nós, principalmente o amor ao próximo, né? E na pandemia a gente teve muitas pessoas solidárias, muitas. Até a pandemia nós tínhamos um trabalho incrível, né? Com ajuda de psicóloga, casas de recuperação, banho semanalmente. Era um trabalho assim, muito maior. A gente conseguia ajudar em torno de 250 pessoas em situação de rua, toda semana. Aí entrou a pandemia, nós achamos que, né, a gente teria que parar o trabalho, né, por conta da pandemia, mas não, né, eu falei para o meu marido assim, vou continuar, não vou parar. Continuamos, né, e veio muitas pessoas querendo ajudar, muitas pessoas doando alimento, doando dinheiro, doando roupas, e conseguimos ajudar 70 famílias na pandemia, 70 famílias. Foi assim, uma época que eu falei assim, acho que agora Jesus conseguiu tocar no coração, né, do ser humano que ele pede para nós, né? Mas infelizmente acabou a pandemia, tudo isso foi assim por água abaixo. Houve uma retração. Houve uma retração, o que não deveria ser, né? Que eu acho que essa pandemia foi para nos ensinar muitas coisas, que eu falo que o principal é o amor, deveria ter ensinado assim, amor ainda, né? Ficar mais aflorado. E não, infelizmente muitas doações foram cortadas, muitas pessoas deixaram de ajudar, pessoas que ajudavam deixaram de ajudar, não doaram mais nem roupas, nada. E aí foi reduzindo a quantidade de pessoas assistidas, alimentação sendo servida, não conseguimos continuar em parceria com a Casa de Recuperação, porque cada interno que a gente leva, a gente tem que ajudar mensal, e é um custo alto. Muitas coisas deixou da gente conseguir fazer por falta da doação pós-pandemia. Sioneida, como se processa o caso das doações? Quais são as mais necessárias? Alimento de forma geral, porque tanto o que é oferecido para os irmãos em situação de rua, que nós usamos bastante, é macarrão, arroz, feijão, fubá, e a mistura, que cada semana é uma mistura que nós usamos, legumes, verduras, mas a gente ajuda as famílias, né, com cesta básica. Então, de forma geral, de alimentos a gente precisa. A prefeitura ajuda os Anjos da Noite? Não ajuda. A única ajuda que nós temos da prefeitura é o local, que hoje é cedido, né, o prédio, pela prefeitura. O comércio. Como é que o comércio, de certa forma, age com relação aos Anjos da Noite, em termos de doações? Comércio, assim, de uma forma geral. Sim. Nós fomos atrás de vários comerciantes para ver se poderia apoiar, né, o trabalho, tanto com legumes, alimentos. O que impede muito de ajuda também, né, da gente receber ajuda dos comércios, é a gente não ter o CNPJ.
né? Nós não temos porque nós não queremos, mas a gente dá prioridade a tudo que chega para poder reverter em alimento para aqueles que precisam. Então, muitos comerciantes não ajudam por não ter o CNPJ e muitos não ajudam pelo motivo deles, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas muitos poderiam nos ajudar, mas infelizmente nos viraram as costas. É evidente que o lado financeiro é fundamental. Sim. Entendeu? E como é que vocês agem com essa situação, financeiramente falando, para não deixar a peteca cair? É difícil, tem hora que a gente bambeia, né? Mas a gente faz rifa, a gente faz artesanato. Eu mesmo, né, sou uma pessoa que faço os produtos artesanal para poder vender, para reverter. Temos produtos da Natura que a gente vende para reverter o projeto. Temos o Bazar Beneficente, mas nada disso é o suficiente pela demanda que nós temos do gasto financeiro mensal. Você tem, por exemplo, vocês têm alguma parceria, vamos dizer assim, com alguma casa de recuperação? Então, se a gente conseguir a parte financeira, se eu ligar para o pastor José Luiz, eu tenho certeza que ele abre as portas para nós novamente. Mas a gente precisa ajudar eles porque eles também vivem da doação, eles ajudam também através do amor. Seu Neide, outro dia eu estava ouvindo no rádio que algumas cidades, infelizmente, eles chegam com carros, às vezes com peruas, com cômodos, e deixam abandonados aqui, abandonados de outras cidades aqui. Vocês já depararam com isso? Sim, acontece. Já teve vários casos. Mas não falo da atual administração, mas da antiga, infelizmente eu brincava, né? Que era uma troca de favores. Taubaté também fazia essa arte. Colocava na Kombi, na van e deixava em outras cidades. Isso nas gestões passadas, né? Teve esses problemas. Então, assim, eles devolvem muitas vezes o que já são daqui e mandam um pouquinho a mais. Senhora Neide, com relação a uma criança, vocês já depararam com um caso assim, vamos dizer, assustador? Já. Criança, um bebê na rua. Dormindo na rua, no papelão, junto com o pai e a mãe. É muito triste. Quando foi isso? Há uns 2 anos atrás. Em que rua, você lembra? Foi na Desembargador. Próximo ao Speed, se eu não me engano. Próximo ali. Eles estavam dormindo, nós fomos abordar para poder entregar comida e quando vê, a criança estava no meio deles dormindo. Isso é chocante. E o que foi feito com essa família? Então, nós tentamos encaminhar para o abrigo, né? Mas eles falaram assim, não adianta, a gente passa uma noite e no dia seguinte a gente tem que ir embora. Então, a gente dorme aqui mesmo. E eles eram daqui da cidade? De Taubaté. E a razão deles estarem naquela situação, se perguntaram? Sim, o que foi passado para nós, o pai conversando, né? Que ele perdeu o emprego e a mãe também. Então, eles não tinham mais condições de pagar aluguel e a família não era de Taubaté. Eles estavam em Taubaté há 10 anos, mas a família em si não era e eles não tinham condições de voltar. Aí nós oferecemos a passagem, né, para eles voltarem para a cidade deles, mas eles queriam tentar Taubaté. Então, quer dizer que os Anjos da Noite, toda segunda-feira, vocês têm um bazar. Temos o bazar beneficente. Quem que procura esse bazar? Todo o público. Hoje tem muita procura, né? E no geral, não é só aquelas pessoas que precisam, mas tem pessoas que gostam de, eu falo que é sustentável, né? Você reaproveitar uma coisa que está em bom estado, né? Você poder usar. Então, hoje não tem uma classe social, de forma geral. O que tem no bazar que vocês oferecem? Temos de tudo. Temos bebelô, temos roupas, temos brinquedos. A gente faz os brinquedos que chegam, a gente faz separação para as famílias, para a gente dar no Natal, e alguns brinquedos, né, fica para o bazar, para a gente poder reverter no dinheiro. Por exemplo, segunda-feira é o dia de jantar para muita gente, lá no que vocês oferecem. Na quinta-feira, perdão. E quantas pessoas, mais ou menos, comparecem e quantas pessoas te ajudam nisso? Para preparar esse... a preparação é em torno de 15 pessoas, né? Porque daí a gente tem que fazer a limpeza também, né? Do prédio e a comida, né? Aí tem o pessoal da abordagem que fica no cadastro, fica o pessoal que faz atendimento com os irmãos, fica o pessoal da cozinha que corta os legumes e faz a preparação da comida. Agora nós estamos, como eu falei agora há pouco, na época de inverno, e esse inverno está sendo rigoroso, está no início praticamente, com temperatura extremamente baixa. E como é que está o atendimento das pessoas de rua, de situação de rua?
Tá bem difícil, né? Porque o que mais nós precisamos agora, nesse frio que tá aí, né? São agasalhos, cobertores, meia, touca, e nós não estamos ganhando. É muito pouco que chega, não está atendendo em torno de 130 irmãos assistindo toda quinta-feira. Você, essa ajuda externa por relação a você não desiste, sempre vocês estão correndo atrás para ver quem possa ajudar? Sim, eu faço vídeos, mando em grupos de WhatsApp, mando para amigos, falo, gente, não desiste, vamos ajudar. Com amor a gente tem chance de continuar esse projeto. Senhora, da família que procuram por vocês nas noites de quinta-feira, são as mesmas famílias ou existe uma variação? São as mesmas. Já tem um bom tempo que são as mesmas que vai por motivos, né, de não ter uma condição de fazer uma alimentação boa. Então, todas as quintas eles estão lá para poder receber essa alimentação. Hoje, mais ou menos em torno de 5 meses, não tem ninguém novo que chegou. 5 meses? Sempre as mesmas famílias? Sempre as mesmas famílias. Eu gostaria que você falasse sobre uma ajuda fixa, se existe. Existe, que são os abençoados padrinhos dos Anjos da Noite. São pessoas assim maravilhosas, de um coração abençoadíssimo, que eu agradeço a Deus, né, pela vida de cada um, peço que sempre multiplique para que nunca falte para a família deles. São os padrinhos dos Anjos da Noite, que são fixos. Não temos muitos, mas os que nós temos são muito valiosos para nós, e aquele que sente no coração também de poder... Você poderia falar alguns desses que de uma forma fixa te ajudam? Eu não vou, pode ser que eu corra o risco de esquecer de alguém, então eu já peço perdão de início, né? Mas nós temos a Thaisa, que é uma amiga querida, todos são amigos queridos, Thaisa, Edna, Lúcia Garano, Ronald, Geraldo, assim por diante, né? Nós temos é um grupo pequeno, mas é um grupo abençoado que ajuda mensal. Sem essa ajuda, nós não conseguiríamos atender essas 150 pessoas com alimentação, e nem cesta básica, né? Senhora Neida, festas, porque vocês têm eventos, por exemplo, mensais, tirando, por exemplo, final do ano, essas festas que vocês reúnem muita gente, né? Nós fazíamos as festas beneficentes, né, que é festa junina, né, noite do caldinho, noite do pastel, mas infelizmente nós não estamos conseguindo fazer. Esse ano foi o primeiro ano desses 10 anos que nós não vamos fazer festa junina. O caldinho ainda nós estamos pensando para agosto, mas ainda não é certo. Nós também participávamos de festa nas escolas, que chamava o grupo para a gente vender pastel, cachorro-quente, ou algum condomínio que fazia festa, chamava a gente também para poder estar oferecendo o nosso trabalho, né, e reverter o dinheiro da alimentação. Senhora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste sobre os Anjos da Noite. Sim. Então, os Anjos da Noite é um grupo de amigos voluntários, é um grupo sem fins lucrativos, todos voluntariam com amor e carinho. Hoje nós estamos com uma demanda assim, bem grande dos irmãos, apesar de ter reduzido a quantidade de ajuda, mas temos uma quantidade boa que nos procura, tanto para cesta básica quanto, né, alimentação nas quinta-feiras. O que falta hoje para nós, do que nós vivemos nesses 10 anos, é o amor, a empatia, a compaixão, a caridade, né? Então eu peço a você que estiver vendo, né, assistir essa programação, sinta no coração, sinta um chamado de Deus também, porque Ele nos chama, né, para a caridade, que a fé sem obra ela é morta. Então a gente chama você para ajudar, ser um padrinho mensal para ajudar o grupo. E eu falo muito assim, tem muitas pessoas que não nos doam 1 quilo de sal porque tem vergonha. Gente, o quanto é valioso a gente receber 1 quilo de sal, quanto faz diferença numa cesta básica, quanto faz diferença na alimentação da quinta-feira. Então não deixe de doar porque você acha que é pouco. Para nós, 1 quilo de sal e 5 quilos de arroz é a mesma medida. Por quê? Porque esse trabalho é voltado para Deus. E o que Deus é? Amor, caridade e não tem julgamento. E eu peço para você também, não julgue uma pessoa em situação de rua, não condene ele, porque você não sabe a história que levou ele, né, a ele estar nas ruas. A gente faz uma abordagem, a gente faz um acolhimento, a gente escuta histórias. Tem gente que fala assim, mas eu não acredito, ele pode estar mentindo. Sim, ele pode estar mentindo, assim como muitas o ser humano mente, né? Então eu peço para você, não julgue, faça com amor aquilo que o seu coração está pedindo. Que Deus abençoe a todos e que eu peço que mais pessoas venham nos ajudar.
Eu gostaria que você completasse falando para como te encontrar. Sim. Os contatos que você tem, por favor. Tá. Antes disso, peço licença porque eu esqueci de uma coisa muito importante. Eu quero agradecer de coração todos os padrinhos que é fixo dos Anjos da Noite. Sem vocês, nós não conseguiríamos continuar essa missão. E agora, né, a pergunta do Gil, nós ficamos na Praça Doutor Eusébio da Câmara Leal, próximo ao Mercado Municipal, no Largo de Santana. É o prédio da Associação de Amigos do Centro Novo. Ali você encontra nós toda segunda-feira, das 14 às 19 horas e toda quinta, das 13 às 21h30. Seu Neida, agradecemos com muito carinho toda a sua explanação, tudo que foi falado aqui. Esperamos que o seu grupo aumente cada vez mais em todos os sentidos. E você que está nos assistindo, você viu o que ela falou, procure ajudá-los, de qualquer forma, dentro da sua condição, da sua possibilidade de ajuda, porque é um trabalho genial que só merece todos os elogios. Falamos com seu Neida Aparecida Alves, que é presidente desse grupo fantástico Anjos da Noite, um grupo de voluntários sem fins lucrativos, que merece todo o respeito de todos nós. TV Saber chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Voltaremos na próxima semana. Forte abraço.